E aí, pessoal, o professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos de ciência do capítulo 2, tá? Como está escrito aqui, ó. Capítulo 1, desculpa, tá? Caderno 2 de ciências, rotação e translação. Página 7 do nosso livro, tá? Conteúdozinho bem simples, você já deve ter visto na geografia. E vamos aplicar aqui a ciência, tá certo? Aqui é uma fotografia muito bonita, tá? Você percebe que são riscos, mas é uma fotografia de longa exposição, tá? Ela foi tirada aí por uma longa quantidade de tempo e formou uma imagem só, tá? Como se fosse um vídeo dentro de uma imagem. Ela fala aí, ela mostra o movimento das estrelas no Parque Nacional Yosemite aí na Califórnia, nos Estados Unidos, tá bom? Coisa belíssima. É como se a gente tivesse, os astros estivessem se movimentando ou a gente estivesse se movimentando, né? Vamos trabalhar essa questão aí durante as nossas aulas, tá bom? Então, na aula de ciência, caminhando com os amigos, assistindo um filme, tá? Praticando um esporte, a gente sempre percebe o movimento das coisas, o movimento das plantas, dos animais, tá bom? Mesmo que tudo pareça quieto, tá? Ao menos alguma coisa, pelo menos a Terra está em movimento, tá? A Terra sempre está em movimento, tá bom? Como demonstrado, né, por muitas evidências, tá bom? Aí a gente tem a rotação e a translação que mostram essa movimentação e o deslocamento da Terra no espaço, tá bom? Nós temos alguns conceitos iniciais aqui que é interessante que vocês saibam, tá bom? Quando você acorda logo cedo, o sol está nascendo lá no leste. Se você acordar um pouquinho mais cedo, tá bom? E perceber o nascer do sol, você vê que ele está nascendo lá do leste na tua visão. Chamamos o nascer do sol de aurora, tá bom? Existe essa denominação aurora para o nascer do sol lá no leste, tá bom? Durante o dia, né, ele parece se mover em direção ao oeste, ele nasce lá no leste, aí você percebe que o sol é como se ele estivesse se movendo lá no céu, né, de leste para oeste, onde fica, né, onde finalmente se põe no fim da tarde, lá no finalzinho, 5, 6 da tarde, a gente chama aquilo dali de ocaso, tá? É o pôr do sol, tá bom? E esse movimento, pessoal, que o sol descreve até se pôr, né, do nascer do sol até o se pôr, a gente chama de movimento aparente do sol, porque na verdade não é o sol que está se movimentando, e sim o nosso planeta, tá bom? Em relação ao sol, o nosso planeta ele está em constante movimento, tá bom? Sempre coloque essa questão do referencial que você vai trabalhar na física, a Terra em relação ao sol, tá bom? É aparente porque na realidade o que percebemos é o efeito do movimento de rotação da Terra de oeste para leste, tá bom? Nós temos aí uma rotação, a Terra se move no seu próprio eixo, vamos já ver isso. Com o formato, né, aproximado de uma esfera aproximada, como a gente viu na aula passada, que é a forma geóide, tendo os polos ligeiramente achatados, a Terra gira de oeste para leste em torno do próprio eixo. Uma volta completa em torno, né, do seu eixo caracteriza aí o nosso dia terrestre, tá bom? Você pode acompanhar isso pelo seu livro. Então, movimentação de rotação, né, o movimento de rotação de oeste para leste é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, tá? Ela gira aqui, ó, em torno do seu próprio eixo, tá bom? Como se fosse um peão. Você joga um peão ali no chão, ele acaba girando em torno do seu próprio eixo. Uma volta completa em torno do seu próprio eixo, quando a Terra completa um ciclo, a gente chama de dia terrestre, tá? Ele tem uma duração exata de 23 horas, 54 minutos e 4 segundos. Aproximadamente, tá? Para efeitos de comércio, para efeitos mais populares, para aproximar, para fins práticos, a gente aproxima para 24 horas, né? A famosa 24 horas. Mas matematicamente é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá bom? A Terra gira, né, também gira em torno do eixo perpendicular ao plano que contém a linha do Equador. Vamos já analisar isso numa imagem, tá bom? Então, professor, e esses minutinhos que faltam aqui todo dia que é adicionado nas 24 horas? Eles são adicionados de 4 em 4 anos no que a gente conhece de ano bissexto. Coisas que a gente vai ver também um pouquinho mais na frente, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a representação, né, no nosso globo, tá? Aqui tem uma esfera perfeitinha, mas é para fins de estudo. A gente sabe que a forma é geóide, os polozinhos são afachatados.
Nós temos aqui a linha do Equador, que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Divide a Terra aqui ao meio, bem no centro dela. Nós temos aí o plano, tá bom? Por que é plano? É como se fosse uma folha que estivesse cortando aqui, né? De forma imaginária, viu, pessoal? O globo, ok? Nós temos aqui esse eixo central, que é chamado eixo de rotação da Terra, tá? Esse eixo que é mais inclinado. Nós temos aqui um eixo central, ó. Tá bom? E a Terra tem aqui uma inclinação. Essa inclinação é de 23,5 graus, tá? Matematicamente é de 23,5 graus. Isso é de forma aproximada, porque está sempre em mudança, tá? Então, a gente consegue perceber. Aqui na parte de cima a gente tem o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul, né? Tem até as indicações norte e sul. E a movimentação aqui indicada por essa setinha, que é sempre de oeste para leste, tá bom? Essa indicaçãozinha bem na setinha, ok? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui, né, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, aqui já é linha, viu? Aqui a gente estava estudando plano. Aqui é apenas uma linha que ele colocou, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, tá bom? Temos aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul. E eu tenho as indicações dos raios solares. O que eu tenho que prestar atenção aqui e ver na ciência? O que isso influencia? Que nessa parte dos polos, tá? É mais distante para que os raios solares cheguem, tá bom? Nessa parte aqui da esfera central, né, que a gente chama de região tropical, existe uma incidência maior de raios solares, ó, tá? Você consegue perceber por isso aqui. Existe uma incidência maior de raios solares. Por isso que essa região tropical aqui central, ela é mais quente, tá bom? Ela tem temperaturas maiores. E a região dos polos, tanto no norte, né, o Círculo Polar Ártico e o Antártico, eles recebem uma quantidade de energia menor que vem do Sol, tá bom? E isso torna esses ambientes aqui mais frios, tá certo? Por isso que a gente nota uma biodiversidade maior aqui na parte central, na região tropical, do que na parte de cima, na região polar, lá no Círculo Polar Ártico e Antártico. Tá bom? Justamente por conta aí, dos raios solares que incidem. Se eu tenho mais raios solares incidindo aqui, justamente eu vou ter mais fotossíntese, tá bom? Eu vou ter mais produção de alimento, e aí eu vou ter uma biodiversidade bem maior, tá bom? E é assim que a gente estuda, tá ok? E nós temos aí o movimento de rotação, ela rodando aqui em torno do seu próprio eixo, ela vai girando em torno do seu próprio eixo, que caracteriza os dias terrestres, tá bom? Já a translação, ela é o movimento que a Terra, né, e outros planetas do sistema solar, né, ao mesmo tempo, né, que realizam um movimento de rotação, também se deslocam no espaço, traçando órbitas ao redor do Sol. Vamos ver aqui nessa imagem. Ó. Eu tenho aqui o Sol central, está fora de escala, viu, gente? O Sol é 100% maior do que a nossa Terra. Eu estou só mostrando aqui que o Sol está aqui no centro, e ao redor dele, ó, a Terra faz esse movimento característico. Ela está fazendo a rotação, e ao mesmo tempo está fazendo a translação, que é girar em torno da nossa estrela, que é o Sol. Não só a Terra, os outros planetas, Saturno, Júpiter, Marte, todos eles também estão fazendo esse movimento ao redor do Sol. Isso é explicado por conta da gravidade que o Sol produz nesses planetas, tá bom? E aí, nesse movimento de translação, ele acaba caracterizando o que a gente chama de ano terrestre. É o tempo que a Terra gasta para completar uma volta ao redor do Sol, e que corresponde aí, pessoal, aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tá bom? Você vê que tem sempre um adicionalzinho e a gente sempre faz um arredondamento, tá bom? Uma aproximação para o nosso calendário. E essas horas são adicionadas lá no ano bissexto, tá bom? Então, essa movimentação que é chamada de translação. E outra coisa legal que a translação produz, né, que ela acaba evidenciando além do ano terrestre, é as estações do ano, tá bom? Devido à inclinação da Terra e as posições que ela fica aqui ao longo de um ano, nós temos aí as 4 estações: primavera, tá bom? O outono, o verão e o inverno, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter o inverno no hemisfério sul, tá bom? Quando ele estiver nessa posição, e verão aqui no hemisfério norte por conta da luminosidade que chega, tá? Já que nessa outra posição eu vou ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, justamente por conta da inclinação. A parte sul está mais voltada para o Sol, aqui a parte norte está mais voltada para o Sol, tá bom? Então eu vou ter diferença de estações do ano, por isso que eu tenho
né, a divisão das estações do ano que a gente vê na geografia, tá ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês de rotação e translação. Uma caracteriza os dias terrestres, outra os anos terrestres e também as estações do ano, ok? Vocês fiquem com essas informações e até a próxima aula.